Hello again, and for some of you, welcome back. Vamos falar um pouquinho aqui de gramática, tá certo? Eu intitulei essa apresentação de comparison, né, que é a comparação, mas nós vamos falar, além dos comparativos, também sobre os superlativos. Então vamos lá, comparative and superlative. Eu juntei aqui porque a lógica, né, as regras são parecidas. Significados, sentidos diferentes, mas algumas regrinhas ali se repetem, tá bom? Então, basicamente, nós temos numa frase em que a gente vai usar um comparativo ou um superlativo, nós temos um sujeito, verbo, né? Um adjetivo comparativo, né? Agora, lógico, tem a diferença, esse than é usado para comparativos mesmo, e não para superlativos, tá bom? E nós temos mais um substantivo que tem com a função de objeto. Então, vamos aqui para o exemplo. Dogs are stronger than cats. Então, dogs are stronger than cats. Então, nós temos aqui esse substantivo, um verbo are, o verbo be, né? Stronger, que é o adjetivo já com comparativo aqui no final. E nós temos a partícula than, que é o nosso que, certo? Para comparar. E o cats. Então, cachorros são mais fortes que gatos. Nós temos aqui duas formas de fazer o comparativo e superlativo, tá bom? Nós temos a inflexão, inflection, e essas palavrinhas more, less, most e least posicionadas antes do adjetivo, certo? Por exemplo, stronger, que é uma inflection aqui, um R no final, você acrescenta o sufixo. E aqui o more intelligent, a gente tem o preceding more, no caso. Então, nós temos comparison, os adjetivos, na comparison, na comparação, os adjetivos comparam as diferenças entre dois elementos. Exemplo, my house is smaller than Tom's house. Estou falando em termos gerais, é lógico que a gente não pode dar exclusividade, né, a uma regra ou outra na área de linguística. Estou falando uma regra geral para facilitar o entendimento. Superlative. Os adjetivos descrevem um objeto que está no limite superior ou inferior de uma qualidade, comparando um elemento, né, com outro. Está comparando um a outros, tá certo? Mais de um. E eles são precedidos, né, do artigo the. She is the fastest driver in the race. Então, ela é a motorista mais rápida na corrida. A regrinha para adjetivos com uma sílaba é inflection, tá certo? Então, a gente vai acrescentar o adjetivo, sufixo R, para fazer comparativo. E para fazer o superlativo é esse sufixo EST. Vamos aos exemplos. John is taller than you. John is taller than you. Olha aí, uma sílaba só. Né? Todos esses aqui são, até aqui, né, tem uma sílaba. Maggie's car is faster than yours. O carro dela é mais rápido que o seu. Percebam que nós temos aqui esse elemento than para fazer o comparativo, para ligar esse comparativo. Mais alto que, mais rápido que. My cousin is the coolest person I know. Aí aqui já é superlativo. Meu primo é a pessoa mais legal que eu conheço. Temos THE. This is the cheapest shirt in this store. Esta é a camisa mais barata nesta loja. Então temos aqui, ó, the. Tá bom? Exceção. Essas palavras right, wrong e real, apesar de terem uma sílaba, quando a gente vai usar, né, formar um comparativo, superlativo com elas, geralmente não acontece inflexão, tá bom? Dicas de ortografia. Vamos para a nossa spelling tip.
Isso aqui você já conhece, né, de outras situações. Lions are bigger than hyenas. Então, o B aqui da direita para a esquerda, consoante, vogal, consoante, né? É o que nós vemos. Aí você vai dobrar, só tem uma sílaba, você vai dobrar a última letra, certo? E colocar o sufixo. Lions are bigger than hyenas. When my granny passed away, I felt the saddest person in the world. Mesma coisa, ó, consoante, vogal, consoante. Aqui era comparativo, superlativo, vai seguir essa mesma regrinha. Dobra a última letra, tá certo? Lembre-se, nós estamos falando até agora de uma sílaba. Aqui que vai mudar um pouquinho. I guess Fluffy is even funnier than Chris Rock. Então, eu acho que o Fluffy é até mais engraçado. É mais engraçado do que mais engraçado, desculpem, do que o Chris Rock. Então nós temos aqui, esse aqui é as duas sílabas, mas também é uma inflexão, tá certo? Nós temos o Y, a gente tira o Y, que antes vem consoante, coloca I e depois acrescenta o sufixo. Então, quando nós temos um adjetivo com 3 sílabas ou mais, a gente vai preferir não a inflexão, mas essas palavrinhas, essas duas para comparativo e essas duas para superlativo. Por exemplo, I always tell my daughter she is more beautiful than the moon. Ok? Então, beautiful tem aí mais de 2 sílabas. Então, a gente coloca more antes, não vai fazer inflexão, não vai colocar, torná-la ainda maior colocando sufixo. More beautiful. An Etios is less expensive than a Corolla. Então, expensive, também mais de 2 sílabas, a gente coloca aqui, é menos caro, né? Less expensive. I guess learning English is one of the most important steps in your career. Então, important, mais de 2 sílabas, e a gente coloca aqui most, certo? Porque aqui já não é mais comparativo, é superlativo, é um dos passos mais importantes, né? Aí nós temos aqui o artigo, tá bom? Em vez desse elemento than, né? Que é o que? This is the least interesting route for a tourist. Então, essa é a rota menos interessante para um turista. Interesting ou interesting, também tem mais de 2 sílabas. A gente usa a palavra least antes. Rota menos interessante. Ok. Pessoal, 2 sílabas, o caldo engrossa um pouco, tá bom? Primeiramente, a gente não vai ter uma regra, assim, a gente vai ter tendências. Os outros também, aliás, quase tudo em gramática é muito tendência. Mas aqui isso fica mais forte, tá bom? Quando o adjetivo tem 2 sílabas e é terminado em Y, começando ali, chamamos funny e busy, a tendência é a gente fazer inflexão. Então, funnier, funniest, busier, busiest. Tá bom? Quando é terminado em LY, a gente pode fazer tanto a inflexão quanto colocar aquelas palavrinhas, né? Most, ou least, more, ou less, antes. Mais comum, na minha opinião, que eu vejo mais, é do jeito que eu coloquei aqui no exemplo, né? Colocando a palavrinha antes, most lovely, least lovely, more slowly e less slowly. Quando o adjetivo termina em AL, ER ou LE, é muito comum que a gente faça inflexão. Então, hollow, hollower, clever, cleverest, able, ablest. Então, pessoal, esse daqui serve tanto para comparativo, essa noção, tá? Como hollower, também poderia colocar hollowest, tá bom? Able, abler e ablest. Terminados em fall, less, AL, IVE e esse OUS,
Então, é bem comum a gente acrescentar a palavrinha antes. Most awful, more careless, most real, least naive, less zealous. Quando o adjetivo é formado por particípio, também é bem comum a gente ver a palavrinha antes. More amused, more boring, most moving. Lembrando que o verbo, quando termina em AD, ele, e tá assim, com essa função de adjetivo, né, ele vai ser um particípio passado, um verbo no particípio passado com função de adjetivo. Quando o verbo termina com ing, a gente também chama de particípio, só que não é particípio passado, é particípio presente. Então, less boring, most moving. Uma observaçãozinha rápida, essas palavrinhas clever, gentle, quiet, simple, friendly, sim, você vai ver tanto com a inflexão, por exemplo, cleverer, como eu tinha colocado ali, uma terminação é R, mas você também vai ver bastante more clever, certo? Sample, more sample, vai ver direto. Todas essas palavrinhas aqui, friendly também, certo? Bem, nós temos esses irregulares, né? Bad, comparativo é worse, superlativo worst, far, vai ficar further ou então farther, furthest e farthest. Lembrando, qual é a diferença entre um e outro? Em algumas situações, nenhuma, mas quando você tem further ou furthest com U, ele é menos limitado. Farther e farthest com A, eles dizem respeito mais à distância mesmo, tá bom? E o com U pode ter relação com distância, uma conversa que se delongou mais, outras coisas, certo? Good, aí nós temos better, comparativo, e best, superlativo, little, less e least, much, more e most. Outro tipo de comparação aqui muito comum é quando a gente põe as antes e depois do adjetivo. My parents are as cool as yours. Meus pais são tão legais quanto os teus, né? Então, as é como se fosse tanto quanto em português, ok? Aqui, nossas referências. Thank you so much. See you.